Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta terça-feira. Começa agora o Band Cidade, primeira edição, com as principais notícias do dia para você. Olha, hoje nós vamos falar da úlcera no pé, vamos falar também desse problema que vem se tornando cada vez mais grave, porque grande parte da população não sabe como se prevenir e nem identificar essa doença. Vamos falar também de herança, este que é um assunto sobre o qual ninguém gosta muito de falar, é um assunto delicado, mas é muito importante a gente discutir e tirar algumas dúvidas. Você sabe como funciona, com quem deixar a sua herança? Daqui a pouco nós vamos tirar todas essas dúvidas aí para você não ter mais nenhum tipo de questionamento. Participam com a gente também através das redes sociais. Você pode enviar a sua pergunta através do nosso Facebook, do nosso Instagram. É só digitar lá Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também para poder interagir aqui com a gente, conhecer toda a nossa programação. Você também pode enviar sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número, anote aí, é o 99205-1478. A gente fala também hoje sobre um ano, hoje 17 de dezembro, um ano, né, que completa de uma tragédia, um incêndio lá no bairro do Educando. Centenas de famílias ficaram desabrigadas, centenas de famílias ficaram ali dentro de uma quadra esportiva, dentro da igreja, para tentar se reerguer. A gente vai mostrar que nesta segunda-feira essas famílias conseguiram um auxílio para tentar aí, uma forma de indenização, tentar conseguir uma outra casa, um novo lar e não retornar àquele local que é considerado muito perigoso. Mas o Band Cidade, primeira edição de hoje, a gente começa falando um pouco de solidariedade também, esse clima do mês de dezembro, clima natalino. A gente fala de voluntários que prestam a se levar música, levar presentes, muita alegria para aquelas pessoas que precisam de uma atenção especial. É o caso das crianças que estão internadas em hospitais aqui da capital amazonense. Vamos acompanhar. Fantasiados de heróis e personagens que marcaram nossa infância, esse grupo de voluntários leva alegria para os pequenos que se encontram internados em hospitais aqui em Manaus. Com música e bom humor, a intenção é distribuir doses de esperança para eles enquanto se recuperam nos leitos hospitalares. Uma maneira de aliviar a dor e o sofrimento. Essa especial de final de ano é justamente um momento natalino, é um momento onde há o perdão, onde há mais oração, onde é esperado a chegada do menino Jesus. E o nosso objetivo maior aqui é trazer não só um pouco de alegria a essas crianças, mas oração e que elas realmente se recuperem, que passem o Natal em casa, que passem a virada de ano com saúde. A ala infantil aqui no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio está sempre com os leitos ocupados. O Joãozinho, como é conhecido, é referência no tratamento de crianças que chegam aqui para se tratar, vindas de todo o estado. Muito bom para alegrar as criançadas, né? Nas horas que eles precisam mais de felicidade e alegria. E para eles ser mais felizes ainda, para eles não ficar com trauma das medicações, que eles estão chorando muito, né, as crianças, principalmente o meu filho. Depois que ele recebeu a visita de vocês, ele ficou muito feliz, está mais alegre. Além da boa música, a alegria da garotada é receber brinquedos, que foram distribuídos por mais de 30 voluntários que reservaram tempo neste fim de semana para ajudar o próximo. O nosso objetivo maior é falar de Jesus para as pessoas. Aquela criança é alcançada, mas a mãe dela é alcançada, o pai dela é alcançado, a família é alcançada, as pessoas são alcançadas pelo amor de Deus. Então, o nosso objetivo, quero deixar bem claro, do projeto é alcançar vidas, alcançar pessoas, é alcançar as pessoas com amor de Deus através desse projeto. E é isso que a gente vem fazer aqui. Se depender da aprovação das mães, o projeto vai se estender por anos e anos. Essa é a última ação do ano deste grupo, que deve ter para 2020 uma agenda cheia de alegria e esperança. Um sentimento de alegria, de missão cumprida. E assim, eu acho que quando a gente traz um brinquedo, a gente vê o sorriso no rosto da criança, a gente vê também que o pai se emociona, o pai fica feliz, porque tem certeza que ele vai passar aqui 1, 2 dias no máximo e daqui a pouco já está em casa, sorrindo, brincando com seus familiares.
É muito bacana a iniciativa desses voluntários que visitam, aí tiram um pouco do seu tempo para visitar os hospitais aqui da capital. Eles prometem no ano que vem, então, continuar aí com essas ações. Agora a gente troca de assunto para falar de herança, que existem várias questões a serem levadas em consideração sobre esse tema e para saber quem são os herdeiros, como deixar um tratamento, sobre como deixar, para quem deixar os seus bens. Sobre este assunto, eu converso com o advogado, doutor Orlando Patrício. Muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade Primeira Edição. Muito bom dia para você. Bom dia. O senhor conversava com Flávia Moura aqui semana passada sobre um outro assunto, e aí a herança ficou ali pendente também, com muitas dúvidas. O pessoal em casa acabou mandando muitas perguntas para a gente, porque surgiu um questionamento, surgiu vários questionamentos, na verdade, né, com relação a isso. Um assunto delicado, né, porque quando a gente fala em herança, é preciso que um ente querido, alguém que tenha os bens, um provedor, acabe nos deixando, passando dessa vida. Um assunto complicado, mas é isso mesmo. Assim, quando vai falar em herança, alguém que morre e deixa os seus bens para a família, né? Isso. Realmente, que nem você falou, um tema muito controvertido, até pela questão de que o Instituto da Herança, ele só se origina a partir do momento do falecimento daquele detentor dos bens. Então, sempre há essa questão, né, de você ter que, além de lidar com a morte do querido, né, da pessoa querida, ter que tratar dessa questão, né, de sucessão, de herança, que por si só já é complicada, né? Envolveu muitas vezes questão de valores, já se cria alguns tumultos, né, familiares. Então, realmente, a herança só se institui a partir justamente do falecimento da pessoa detentora dos bens, né? Daí a gente tem alguns personagens nisso. O senhor falou aí a sucessão de bens, né? Quem é o sucessor, quem é o herdeiro, como é que fica essa situação? Então, o detentor dos bens, na verdade a herança, assim, ninguém é obrigado a deixar a herança, né? Se você possui patrimônio e em vida quiser dispor desses bens e vender e alienar, pode livremente, né? Você não é obrigado a deixar herança para os sucessores. Mas, em havendo acumulação de patrimônios e falecendo o detentor desse patrimônio, surge aí essa questão da transmissão, né? Para a questão do direito civil, isso é tratado de uma forma muito peculiar. Realmente existem muitas dúvidas, né? O sucessor é aquela pessoa que vai herdar esses bens. Às vezes é o filho, o cônjuge. E em algumas questões, como quando se trata de testamento, né, algumas pessoas que podem ser até estranhas a essa questão familiar, né? Então, há diversos personagens aí que vão se enquadrar a depender de como é transmitida essa herança. Em vida pode ser feito através do testamento e com a morte, obrigatoriamente, terá que ser feito ali um inventário, né, na existência de bens, para que se repasse isso para os sucessores, que seriam os filhos, o cônjuge e aqueles que ficaram registrados eventualmente em testamento. Ou seja, em vida eu posso escolher... Isso. Cria um testamento. A quem eu devo procurar para eu fazer essa divisão antes de chegar ao meu momento de morte e, quem sabe, haver o possível litígio dentro da família por conta desses meus bens acumulados? Muitas pessoas, para evitar justamente essa questão do litígio, né, desse desgaste emocional entre os familiares, os sucessores, eles já, enquanto em vida, eles dispensam esse tratamento através do testamento, né, que ele pode ser feito de duas formas. Pode ser feito através de um instrumento particular, onde a pessoa vai ali descrever ela pessoalmente os bens que ela vai deixar. É claro que para isso é necessário uma consulta prévia com um especialista, um advogado especialista nessa área, para saber o que ele pode e o que não pode deixar. E advogado de família? Desculpa interromper o raciocínio. Exatamente, o advogado que trata com essa questão de família, né? Porque assim, a herança, na realidade, o que ele pode dispor é a metade, que seria a parte disponível. Só um exemplo, ele tem uma herança aí de 1 milhão, que ele pode dispor em testamento seria 500 mil. Esses outros 500 mil necessariamente tem que ser transferido para os herdeiros necessários. É assegurado a família. Exatamente. Então. Para que eles não fiquem
à mercê da situação, né? Sem ter um amparo, né? Enquanto o detentor ele vai dispor de qualquer forma. Então, a lei já estabeleceu que ele pode dispor de metade. Da metade que ele tem ali, ele pode fazer o que ele quiser, dar para quem ele quiser. A outra metade tem que ser destinada aos herdeiros, os filhos, o cônjuge e assim sucessivamente. E no caso de não ter um testamento, não deixar um testamento, a morte, claro, é sempre uma fatalidade, sim, mas né, ver aquela coisa rápida, não deixei testamento. Também, a senhora falou de 50%, aí a lei tem algumas obrigações. Exatamente. Também, né? Não deixando o testamento, esse valor total da herança ele tem que ser transmitido, né, aos herdeiros necessários. No caso, os filhos, o cônjuge, havendo cônjuge e filhos, aí vai depender do regime de comunhão de bens, né, de tratado antes no casamento, essa questão da divisão vai interferir também. Mas, no geral, se divide, faltando o detentor, morrendo no caso, vai se dividir entre o cônjuge e os filhos. Faltando os filhos, o cônjuge vai concorrer com os ascendentes, os pais do falecido. Faltando os pais do falecido e o cônjuge, aí já se transmite aos irmãos. Faltando os irmãos, os sobrinhos e assim sucessivamente. Até chegar... O grau de parentesco. Exatamente. Então, né? A lei estabelece essa gradação para que a herança seja transmitida de forma direcionada. Aquelas pessoas que estão na linha de sucessão, elas vão ser amparadas legalmente para essa transmissão da herança. Tem também a divisão 50% para a esposa, 50% para filhos, caso existam, né? Exatamente. Restando aí falecido o detentor, a herança geralmente é dividida, o companheiro, né, no caso, que pode ser tanto o homem quanto a mulher, ele vai herdar ali já, a depender do regime, que eu lhe falei, né, que eu já tinha falado, comunhão parcial de bens. Então, ela já é automaticamente meeira, né, de tudo que eles adquiriram na constância da comunhão, né, da constância do casamento. E os filhos terão ali a outra parte, 50%. Então, ficaria metade para a esposa, para o cônjuge sobrevivente, e metade para os filhos. Eu não vou mais perguntar muito, porque senão eu vou acabar entrando nas perguntas do público, certo, que enviou as suas perguntas aqui para o Band Cidade Primeira Edição. Pode colocar na tela, então, a primeira pergunta do Jorge Nunes, aqui do bairro do Aleixo, aqui pertinho da TV Band Amazonas. Qualquer pessoa pode fazer inventários e partilhas no cartório? Então, na verdade, o que é preciso para se fazer essa disposição dos bens, a primeira coisa é você ser capaz. O que seria isso? Além de ser maior de 18 anos, tem que estar em perfeito estado psicológico, né, para não fazer essa divisão erroneamente ou fora de qualquer parâmetro legal. Então, são esses dois parâmetros, ser maior e estar em perfeito estado mental. Dentro dessas possibilidades, havendo herança, qualquer pessoa pode fazer, sim, a disposição disso através, que nem eu te falei, tanto fazendo um testamento particular, né, quanto levando a um cartório para que se faça ali na presença do tabelião, que já tem ali todo um aparato, né, o tabelião já sabe como tratar dessa questão. Então, já tem toda uma equipe ali que vai orientar o que pode, o que não pode nessa situação. Mas é comum contratar um advogado também? É comum até por algumas questões que possam ser resolvidas em ambiente familiar, orientar os familiares previamente antes de se confeccionar esse testamento. Perfeito. Vamos então para uma segunda pergunta que foi enviada aqui para o nosso WhatsApp. O número é o 992051478. Está aí a pergunta do André Araújo, lá do bairro Alvorada. Doutor, explica aqui para minha mulher que a esposa nem sempre pode ficar com a metade da herança do marido. Entrou na pergunta que eu fiz no início, deve ter alguma coisa mal resolvida ali com o André. Mas então, doutor, explica para a esposa do André como é que funciona isso. Então, essa questão da herança do marido que ele colocou, eu imagino assim, que ele tenha recebido uma herança e aí a possibilidade dele transmitir isso para os herdeiros dele. Imaginei dessa forma. Ou poderia ser se ele deixou a herança. Tem essas duas possibilidades. Coloquemos a primeira. Se ele recebeu uma herança do pai ou da mãe e agora ele casou, né, adquiriu ali, faz uma união estável, um casamento,
esse bem que ele tinha, ele não vai ser dividido com a esposa. Não entra no jogo do casamento ali, né? Porque, na realidade, assim... A herança é dele. É claro, isso na comunhão parcial de bens, onde você vai ter que dividir o que é esforço mútuo. Se for, por exemplo, a comunhão universal de bens, aí já é outra coisa, porque aí entra todos os patrimônios adquiridos, mesmo antes da união. Então, isso tudo depende da questão do regime de casamento estabelecido, entendeu? Se for, geralmente a gente usa o parcial de bens, que na ausência de escolha geralmente se coloca esse, aí há essa possibilidade. Ela não vai herdar aquele patrimônio, porque aquilo foi esforço adquirido através de herança, não foi do casal em si. E tem a outra questão, se o esposo falecer, ela vai herdar tudo? Não, ela não vai herdar tudo, porque aí entram os filhos, que também são herdeiros necessários. Sem filhos, aí herda tudo? Aí não passa, por exemplo, para os ascendentes, para os pais? Aí ela vai ter que concorrer com os ascendentes. Aí concorre com os ascendentes. Vou só pedir a próxima pergunta, claro, para quem sabe a gente não entrar no questionamento aí de quem enviou essa pergunta aqui para o Band Cidade, primeira edição. Na tela, a pergunta da Angélica Pontes, do bairro Parque 10. Quem vive junto, mas não é casado, tem direito à herança do companheiro? Nós tratamos desse tema logo no primeiro programa, né, com a Flávia, essa questão da união estável. Hoje, essa diferença quase já não existe, né, juridicamente falando, a não ser alguns aspectos formais. E esse é um ponto que o STF recentemente tratou para equilibrar, né, dando digamos assim, um equilíbrio nessa balança entre união estável e casamento. Antigamente havia algumas discussões se o companheiro poderia ou não herdar, hoje acabou. Então, nesse ponto específico de herança, o companheiro tem os mesmos direitos do cônjuge casado. Então, há necessidade, sim. Inclusive, nós tratamos em outro programa sobre essa questão do reconhecimento e dissolução da união estável, justamente para tratar dessa questão de herança, de patrimônio. Então, nessa questão de herança, as responsabilidades, os direitos são os mesmos. Tá certo. Temos mais perguntas aí? Pode colocar na tela para a gente. Tá aí. Prefiro não me identificar, mas a pergunta é: se meu marido tiver filhos nascidos fora do casamento, eles também serão herdeiros? Essa é uma grande questão. É uma grande questão, né? Às vezes o casal ali constrói a família e de repente aparece um herdeiro aí que ninguém esperava. Ele tem sim, né? Ele vai ter direito a usufruir dessa herança transmitida, assim como os outros herdeiros têm. É claro que na proporção do que foi adquirido pelo genitor, né? Certo. Porque aí tem a questão que nós já colocamos no início, da esposa e do marido, a parte que é da esposa e a parte que é do marido. Então, falecendo o esposo e ele tendo um outro filho, o filho vai herdar parcialmente na proporção da herança da parte deixada por ele. Doutor, me corrija se eu estiver errado, mas eu já ouvi casos em que a divisão entre esposa e a relação, como é que a gente falou ainda há pouco? A união estável. Uma união estável? Olha, que seria pode ter havido até um rompimento no casamento sem um divórcio, né? Exato. E depois ele conseguir uma outra... Exatamente. Né? É o que nós chamamos de ter um casamento de fato e o casamento de direito. O casamento de direito é aquele estabelecido pela lei, já tudo direitinho, feito ali a certidão de casamento, atendido todos os requisitos da lei, celebrou-se ali o casamento, está casado. Para todos os efeitos legais, a companheira ou o companheiro é herdeiro ali, né? O cônjuge. E existe essa relação da união estável, que não tem essas formalidades todas. De qualquer forma, há algumas situações aí que a doutrina e a jurisprudência tem que se debruçar sobre essas questões. Por exemplo, você colocou, o casal vive por um certo tempo casado legalmente, depois de um certo tempo não faz o divórcio, a pessoa sai de casa, passa a viver com a outra pessoa em união estável, de fato, não de direito, porque também não oficializa. Sim. E aí chega o momento de repartir a herança. Vem ali a falecer o homem, por exemplo, e aí fica ali as duas mulheres, a casada legalmente e a que vivia em união estável. A lei admite, né, em alguns casos excepcionais, não digo a lei em sentido estrito, mas assim, a jurisprudência interpretando
a lei para dar um aparato a essa questão da família. E todas essas relações bem definidas, bem provadas. Né, exatamente. Comprovando-se que realmente ela vivia em união estável, ela terá direito, sim. E aí essa divisão vai ter que ser feita ali de forma minuciosa, através de uma análise muito apurada do caso concreto pelo Poder Judiciário. Então, já se viu que o advogado que milita nessa área e o juiz, assim como o promotor que trabalha com essas questões, então tem que se deparar com algumas minúcias que realmente tem que ser tratado no caso concreto. Doutor, o nosso tempo está acabando, mas uma dúvida só para a gente terminar. A gente tem falado de herança, de acúmulo de bens, dívidas também são passadas para Exatamente, né? A gente pensa em herança só as coisas boas, né? Sim. Mas o passivo também, né? O ativo e o passivo, eles são transmitidos. Então, as dívidas que o detentor dos bens tinha, ele repassa para os herdeiros. Então, quando se faz, por exemplo... Nada quis, uma herança maldita. Ninguém quer, né? Essa parte, mas infelizmente passa sim. E aí, quando vai fazer o inventário, essas dívidas têm que ser sanadas antes de se dividir o produto final. Então, se tem 1 milhão em patrimônio, tem 500 mil em dívida, todas essas dívidas têm que ser sanadas ali para depois se dividir o restante. Doutor Orlando Patrício, advogado, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez no Band Cidade Primeira Edição. A gente falar aqui de herança, já falou de outros assuntos. Doutor Orlando Patrício, sempre a Band está de portas abertas para recebê-lo aqui, a gente bater essa conversa, tirar muita dúvida do pessoal aí de casa. Estamos à disposição. Obrigado mais uma vez. Agora a gente confere a previsão dos astros aqui no Band Cidade Primeira Edição. Vamos lá, o primeiro signo é Áries. Dia produtivo no trabalho, terá bastante disposição para se exercitar ou realizar tarefas que exijam esforço. Pode sentir um pouco de carência na união, mas não será nada demais. Números da sorte 15, 96 e 69. A cor é rosa. Signo de Touro. Invista em um curso de trabalhos manuais, pois futuramente pode ser vantajoso ter uma função a mais. Para conquistar um pretendente ou uma pretendente, precisa abrir seu coração e expor seus sentimentos. Números da sorte 70, 52 e 43. A cor de hoje é lilás. Atenção, Gêmeos, terá boas ideias para criar coisas novas ou encontrar soluções em seu trabalho. Momento para refletir junto com o par sobre o que precisa mudar na relação para aproximá-los mais. Números da sorte 53, 71 e 98, a cor é marrom. Atenção, Canceriano, o céu está perfeito para quem precisa de equilíbrio entre razão e emoção. Deve ir bem nos estudos hoje e suas palavras terão poder. Então, aproveite para chamar a paquera para sair. Números da sorte 63, 18 e 99. A cor de hoje é pink. A gente vai para um breve intervalo aqui no Band Cidade Primeira Edição. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais de um assunto de saúde, o pé diabético, também chamado de pé de úlcera. Logo mais após o intervalo. Band Cidade, primeira edição de volta, e a gente já confere a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar entre 24 e 32 graus. Em Tefé, sol com algumas nuvens durante o dia e chove rápido pela tarde e à noite. Mínima de 22 e a máxima de 32 graus. Em Lábrea, dia ensolarado com muitas nuvens e períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas também variam entre 22 e 31 graus. A mesma previsão para o município de Altazes, onde as temperaturas variam entre 25 e 33 graus. De volta aqui com uma entrevista no Band Cidade Primeira Edição, falar de saúde. Porque hoje uma preocupação mundial se chama pé diabético, onde o custo humano e financeiro dessa complicação é imenso. Para esclarecer as principais dúvidas sobre o pé diabético ou úlcera no pé, convidamos o infectologista, o Dr. João Hugo, que é especialista no assunto. Doutor, muito obrigado, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo aqui à Band. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Agora, eu queria que o senhor começasse já, então, explicando... A gente fala em úlcera, eu tive um pai que sofreu muito de úlcera, mas no estômago. Quando a gente fala em úlcera no pé, existe isso?
Sim, a úlcera do pé diabético, na verdade, 2 a 10% dos pacientes com diabetes, eles vão desenvolver úlcera em algum momento da sua vida. E à medida que isso, que vai passar dos anos, isso vai se complicando. E à medida do tempo de diabetes também, desde que o paciente não tenha os cuidados com a diabetes. Porque lentamente, né, a diabetes, o açúcar no sangue, quando ele está alto, ele vai machucando o vaso. E aí, ali vai ficando insuficiente, qualquer trauma pode abrir uma porta e formar uma úlcera no pé, que é nada mais do que uma ferida mesmo aberta no pé desse paciente, que é o principal local das úlceras. Pode ocorrer em vários outros locais, tá certo? Mas no pé é o principal, justamente pelo fato do contato mais fácil, bater facilmente, então, e a perda da sensibilidade, o que favorece também o trauma. Mas é um problema, então, que vem de dentro para fora e aí algum acidente pode ocorrer? Isso. Geralmente acontece o seguinte, como que é a fisiopatologia que a gente chama da úlcera do pé? O paciente, então, ele tem uma descompensação, ele não cuida bem do seu diabetes. Vive abrindo brecha, não toma os medicamentos, ou insulina, ou outros medicamentos, e aí o açúcar vai lesionando devagarzinho o pé, o vaso. Ao lesionar o vaso, ele fica insuficiente, aquela área ali, ela perde a sensibilidade e o vaso, então, ele não consegue chegar aos nutrientes necessários para o pé. Quando ele traumatiza e o trauma ocasiona uma morte celular, o organismo demora a cicatrizar. E essa dificuldade na cicatrização por insuficiência venosa, né, insuficiência de nutrientes, faz a úlcera, que quando complica, ela infecciona. E é a hora que a gente tem graves problemas, desde amputações e, em casos mais graves mesmo, gangrenas e evoluções para a morte, dependendo do grau e da infecção que esse paciente ocorrer no pé desse paciente. Agora, para que isso ocorra, para que chegue a esse ponto, doutor, hoje em dia, com o acesso mais fácil que a gente tem à medicina, é possível que o paciente já saiba, por exemplo, que tenha diabetes. Isso. A diabetes é muito fácil, então, né, você diagnosticá-la. A minha dúvida é como tratar isso, como levar esse paciente ao tratamento, já que ele não vem tratando diabetes, né, tanto a que chegou a esse ponto. Esse é o grande problema, porque você acaba, o paciente não trata diabetes, consequentemente ele começa a ter as lesões. A úlcera do pé é um dos principais. E aí você incapacita, às vezes, jovens, né? Diabetes do tipo 1, que é o que ocorre nos mais jovens, e do tipo 2, que geralmente, não é essa a regra, mas é o que, na maioria das vezes, você incapacita um jovem, por exemplo, de atividades habituais. Então ele pode perder um dedo, um pé, e aí ele, às vezes, fica aposentado por invalidez, daí os custos muito altos, né? Então você precisa, esse paciente precisa tratar a diabetes dele muito bem. E ele precisa ter cuidados. Cuidados como? Com calçados que ele usa para não ter muita pressão, apertar muito. Às vezes a gente usa um sapato mais apertado e aí quando a gente tira está bem vermelhinho ali, certo? No diabético isso não deve acontecer. Por quê? Porque esse vermelhinho pode virar uma úlcera porque ele tem insuficiência. E aí essa insuficiência, essa falta de nutriente mata a pele e aí abre a úlcera. Então ele tem que tomar cuidado com o calçado que ele anda. Ele não pode utilizar muitos calçados abertos porque qualquer trauma pode levar a uma formação de úlcera. Então, existem essas prevenções a ser feitas. Além da diabetes controlada, ele ainda tem que tomar cuidados com os pés, né? Não pode fazer manicure em qualquer lugar, então tem que tomar cuidado, porque se infeccionar isso também pode complicar traumas na unha, também pode levar a complicações e úlceras. Então, você tem uma quantidade muito grande de cuidados que você precisa ter, tanto alimentares e medicamentosos, quanto cuidados com os pés. E aí já tem um inimigo externo aí, né? Aí você tem uma associação. Isso. Aí quando você infecciona, o que acontece? Né? Esse paciente precisa de um tratamento mais prolongado, às vezes internação, às vezes amputação perdurante e casos gravíssimos, ele pode vir a óbito porque a infecção ela pode ir ascendendo e fazer uma sepse, enfim, o paciente complicar bastante mesmo. E quando a gente, até falei na questão de altos custos, é por conta da amputação, né, que muitas vezes chega a ser algo que não tem volta quando o membro já chega a ser gangrena, né? Exatamente. Num determinado momento você já não consegue mais prevenir essa evolução. Hoje existem tratamentos excelentes, tanto de diferentes tipos de curativo.
além de diferentes tipos de curativos, você tem hoje locais especializados para se fazer calçado apropriado para o paciente com pé diabético, tá certo? Com úlceras e tudo mais, para controlar a pressão e mensurar qual o local que ele tem mais pressão e ali colocar almofadinhas, vamos colocar assim, para a população entender, e evitar com que essa pressão caia sob determinado e distribua essa pressão, para evitar que forme os calos e, consequentemente, as úlceras e, consequentemente, as complicações. Entendeu? Então, hoje nós temos uma gama muito grande de arsenal para tratar e evitar e prevenir as úlceras. Né? O que precisa é que essa pessoa precisa ter um endocrinologista, ter ali um vascular, um cirurgião vascular angiologista e um ortopedista e a equipe montada, multidisciplinar, para cuidar desse pé. Ele precisa de um enfermeiro que é estomoterapeuta e que cuida dessas feridas quando elas abrem, muito bem trabalhado para que evite e perda do membro ou alguma outra função. Se eu perguntar, o senhor citou esse instrumento aí para evitar, para minimizar os problemas, mas o tratamento também é bem específico, né? O tratamento é bem específico, por isso que a gente precisa ter a ajuda de todos esses profissionais, é uma equipe, né? Para a gente entender aonde está falhando, aonde precisa ser pontuado. Por exemplo, você vê um profissional que precisa de um aparelho para mensurar aonde você pisa errado ou qual a posição que você está. Um ortopedista para ver aonde a mecânica do seu pé e ali estabelecer o melhor calçado, um molde que você precisa fazer. Hoje a gente perceber, a gente tem sempre um calinho num lugar diferente do outro, né? Um pé parece que é mais para dentro, outro mais para fora, porque nós pisamos de uma certa maneira. Você hoje é saudável, mas quando você adquire diabetes, você perde um pouco dessa sensibilidade do vaso e ali pode abrir uma úlcera. É a hora que você põe um calçado, uma palmilha melhor e aí você evita isso aí. Então, por isso você precisa do diagnóstico e da equipe bem composta para poder prevenir que você abra úlceras e, consequentemente, as complicações. Dr. João Hugo, infectologista, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade, primeira edição. A gente tirar essas dúvidas aqui sobre o pé diabético. E a gente fica com as portas abertas também para o senhor, quando tiver um outro assunto que puder contribuir aqui com a gente. As pessoas vão mandar muitas perguntas, eu tenho certeza, e a gente vai reforçar esse convite para o senhor vir novamente aqui. Eu agradeço, muito obrigado, estarei sempre à disposição. Obrigado, bom dia. Bom dia. Agora nós vamos mais uma vez para a previsão dos astros com os signos aqui no Band Cidade, primeira edição. Aí a previsão para o signo de Leão, dia de sorte no jogo e no amor. Pode ter uma ideia nova para um serviço antigo e ganhar tempo. Época de renovação profissional. Saia da zona de conforto na relação e se reinvente para o par. Números da sorte 01, 55 e 28. A cor de hoje é o amarelo. Atenção, Virgem. Pode se surpreender com atitudes que tenha tido e que não são do seu costume. Mas mudanças são bem-vindas, aceite-as. Deixe suas emoções aparecerem e dê sinais de interesse na paquera. Números da sorte 83, 74 e o número 2. A cor de hoje é o preto. Atenção para você do signo de Libra. Mude seu jeito de lidar com o dinheiro, pensando no crescimento que pode ter. Dia produtivo para resolver crises e pendências de qualquer tipo. Chance de começar um namoro com futuro. Números da sorte 66, 48 e 30, a cor é dourado. Agora, para você de Escorpião, precisa se valorizar, enxergar suas qualidades e mostrá-las à chefia. Confie no seu taco. Mesmo preferindo ficar a sós com seu bem, um jantar com amigos chegados completará o clima. O seu número da sorte é o 58, 13 e o número 4. A cor de hoje é o bege. O Band Cidade, primeira edição, faz um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Band Cidade, primeira edição, de volta. Hoje, 17 de dezembro, completa um ano do incêndio que deixou centenas de famílias desabrigadas no bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Nesta segunda-feira, algumas vítimas receberam um auxílio em forma de indenização, no valor que varia de R$ 6.000 a R$ 35.000. Essa diarista se emociona no momento da entrega do benefício. Ela perdeu tudo o que tinha no incêndio do dia 17 de dezembro de 2018. Com o dinheiro, ela espera recuperar a vida que tinha.
Agora, bola pra frente, só alegria. Não quero mais lembrar do passado. A partir de hoje, só alegria mesmo. Para comprar minha casa, pôr meus filhos e meus netos dentro. Já é uma benção. O salão está cheio de pessoas que perderam tudo nas chamas. Foram 3 horas de incêndio que levaram a vida de centenas de pessoas. Muitas famílias ficaram desabrigadas e não conseguiram se restabelecer até hoje. Por isso, essas pessoas vão receber valores entre 6 e 35 mil reais. Nós firmamos uma parceria com a Defensoria Pública para que a gente pudesse andar com a maior celeridade possível e hoje nós estamos pagando indenização para 135 famílias. Nós estamos pagando os 35 mil reais para aquelas pessoas que tinham casa lá, 15 mil para as pessoas que eram proprietários, mas que não estavam lá, e um valor de 6 mil reais para quem estava morando lá e que não tinha uma casa nessa área. Essa é a primeira etapa de pagamento para as vítimas do incêndio. A outra parte deve ser paga no ano que vem. Há ainda 245 pessoas que precisam ser indenizadas e a Defensoria Pública está realizando audiências e cruzando informações com a Secretaria de Ação Social, com a Secretaria de Justiça e Cidadania e Secretaria de Ação Social do município para que esse recurso chegue às mãos daquelas pessoas que realmente moravam ali no bairro Educandos. Edilene já sabe o que fazer com a quantia. Vai comprar um novo lar. Para ela, esse dinheiro significa vida nova. Então, de repente, corre uma notícia muito grande que a gente vai ser premiada com uma casa para a gente comprar, né? Então, é uma coisa muito boa. Estou nervosa, estou me segurando e também estou com muito frio, mas a alegria é muito grande, maior do que isso aqui. Mais de 4 milhões de reais foram investidos para fazer o pagamento desse dinheiro às vítimas do incêndio. É realmente um drama que essas famílias vivem aí há um ano, pois terem perdido tudo nesse incêndio. Durou mais de 3 horas, muito fogo. A gente estava aqui relembrando como é que foi a cobertura até da imprensa, que a gente foi lá ao local, encontrou muitas famílias aos prantos, tinham acabado de perder tudo e agora tudo isso faz um ano e o governo aí, enfim, começa a fazer esse pagamento das indenizações. Mas agora a gente muda de assunto, a gente volta a falar aqui de saúde no Band Cidade, a primeira edição, por conta dessas épocas de fim de ano, um dos grandes gifts, assim, um dos grandes presentes que chegam para as crianças nessa época também são óculos de sol, tem óculos de vários tipos, de vários modelos, do herói preferido, daquele personagem que as crianças gostam de assistir no celular, na televisão. E eu recebo aqui o oftalmologista, Dr. Cavalcante Júnior, que vai falar um pouco sobre os cuidados que os pais devem ter com esses objetos. Afinal, quando a gente está falando dos olhos, né, do nosso filho, das nossas crianças, e faz mal, doutor? É preciso ter um cuidado por conta de quê com relação a esses óculos? Muito bom dia para o senhor. Bom dia, queridos. Na realidade, nem todo óculos escuro é um óculos que tenha proteção contra a radiação ultravioleta, independente de ser infantil ou não. Imagine o seguinte, quem controla a quantidade de luz que entra na retina, na parte mais interna e nervosa do olho, é a pupila. Quanto mais luz, ela se fecha e protege o olho lá por dentro. Quando você usa um óculos escuro, o que acontece? Diminui a entrada de luz. Diminuindo a entrada de luz, a pupila dilata. Entra mais luz que pode ser agressiva à retina. Imagina as crianças que estão em desenvolvimento visual. Uma criança não nasce já plenamente enxergando. Ela vai do 0 até os 7 anos de idade. Se nessa fase a gente não tiver um controle adequado quanto a isso, haverá problemas. Existem doenças que podem afetar desde o tecido mais externo, que são as pálpebras, até a famosa carne crescida, que tem influência cumulativa dessa radiação, a catarata, que é a perda da transparência da lente interna, ela acaba sendo acelerada pela falta de proteção contra essa radiação. E doenças... Isso já pode chegar na infância, doutor? Desculpa, ou é uma coisa que eu vou
criando um problema para mais tarde. Perfeito, cumulativamente, por isso que eu estou explicando, independente da fase. A importância dos óculos escuros, elas vão muito além da faixa etária. Sim. É um todo, né? Nós pais já temos o hábito de cuidarmos das nossas crianças da pele, né? Já virou rotina, todo mundo quer proteger contra o câncer de pele, isso já está massificado. Agora a proteção ocular não está. E esse consumismo através dos óculos dos super-heróis favoritos, nós pais temos essa responsabilidade, né? O ideal, para fechar aquele raciocínio, é que você precisa realmente usar um óculos de procedência escuro. Você tem que ter ali, exigir seu direito de consumidor, o certificado de garantia de proteção contra a radiação ultravioleta, seja a A ou a B. Se você compra no famoso marreteiro, é lógico, o preço é mais em conta, a crise está aí, mas enfim, mais caro do que qualquer coisa é perder sua saúde. Então, assim, sempre desconfie de algo que é muito barato, né? Se você tiver esse cuidado, a livre concorrência está aí. Você pode, nas óticas, entre elas, fazer orçamentos diferentes, mas sempre exigir o certificado de garantia. Deixa eu fazer um retorno aqui com relação à minha indelicadeza, que eu não lhe cumprimentei. Tranquilo, bom dia. Fica tranquilo. Estávamos conversando sobre o incêndio, né? Isso, um assunto delicado. Dos dois Cavalcantes aqui. Também é meu xará Cavalcante, Cavalcante Júnior e Cavalcante Neto. Doutor, agora a gente está falando de óculos escuros aqui, agora deve lembrar que esses óculos infantis bonitinhos tem também de toda a cor, tem rosa, amarelo, vermelho, de cor de lente, azul. Isso pode ser ainda pior? Então, na realidade, a cor da lente filtra um determinado luz do espectro visível. É um negócio meio complicado de a gente esmiuçar aqui. Mas ele pode ter uma cor, seja marrom ou até preta, que é o clássico, e ali ter a proteção contra a radiação ultravioleta. Não é a cor do óculos que vai dizer se tem a proteção ou não. A nossa preocupação é ratificar, intensificar essa validação desse certificado de proteção para que, mesmo a pupila dilatada, como eu havia dito, vai entrar a luz, só que essa luz nociva será bloqueada porque lá naquela lente tem uma proteção contra a radiação ultravioleta. Olha só, então acho que a grande dica é realmente procurar um vendedor especializado, um fornecedor que mostre a sua procedência do seu material. Né? Perfeito, é isso aí. Assim como você, para ir no oftalmologista, você tem que saber se ele tem o título de especialista, né? Para você não ir num médico, digamos assim, clínico geral para resolver um problema oftalmológico. Na hora de adquirir um produto como um óculos, você tem que ver realmente se ele tem a procedência no que diz respeito à proteção. Quando um oftalmologista me receita um óculos, eu vou na ótica, mando fazer, muitas vezes, hoje até nem tanto mais, mas era hábito eu levar de volta esse óculos no médico para ele avaliar, saber se é aquilo mesmo. Eu consigo fazer essa prova com óculos escuros? Eu tenho como levar em algum lugar para ter essa certeza de que não vai me fazer mal ou que vai pelo menos minimizar os efeitos dos raios UV na minha vista? Nós, oftalmologistas, temos um aparelho que quantifica o grau. E esse grau vai ser comparado à nossa receita. Fato. Mas nós não temos um aparelho a nível de consultório, de rotina, para avaliar se ali existe a proteção. Então, essa fragilidade, isso acaba tornando a venda com mais restrição. Por isso que a orientação que a gente dá é que vá numa ótica, né? Não em algo avulso. É mais complicado. A tendência é ter problema. Então, nós não temos em consultório um equipamento que defina se ali tem ou não a proteção. Infelizmente, não é de rotina. Nós não queremos ter problema, por isso temos que evitar comprar os óculos em local que seja duvidoso. Perfeito. E visitar sempre o oftalmologista. Perfeito, regularmente, essa é a ideia. Dr. Cavalcante Júnior, muito obrigado pela entrevista aqui no Band Cidade, primeira edição. Queria já deixar o convite para o senhor retornar aqui, tirar mais dúvidas de quem está em casa, porque vai chover pergunta aí nas nossas redes sociais com relação aos óculos infantis, não tenha dúvida. Perfeito, nós estamos à disposição. É sempre um prazer trazer a informação às pessoas, né? A educação é a chave de tudo. É isso. Muito obrigado.
A gente volta a falar da previsão dos astros aqui no Band Cidade Primeira Edição. Vamos com a previsão de Sagitário. Atenção, Sagitário, seu desempenho será reconhecido e com isso poderá aumentar o impacto, mostrando ideias para melhorar a rotina do trabalho. Fale pouco sobre o paquera ou a paquera, preservando seu interesse. Números da sorte 14, 95 e o número 5. A cor de hoje é o azul escuro. Capricórnio, sua dedicação no trabalho será reconhecida com o poder de decisão das tarefas. A paquera poderá resultar positivamente se centrar o foco em alguém diferente do padrão em seus relacionamentos afetivos. A cor de hoje é o 60, o 96 e o 33 e os números da sorte, e a cor é o verde. Atenção para você de Aquário, ouse e apresente suas ideias no trabalho. Seu desempenho pode estar sendo observado. Atenção, a saúde física e emocional vão bem. A sua paquera poderá estar nas reuniões de comemoração da empresa. Atenção, números da sorte 16, 34 e 79. A cor de hoje é o branco. Peixes, você pode estar no lugar com a pessoa certa e usando todo o seu conhecimento para um tema específico de trabalho. Pode não perceber que alguma amizade, na verdade, está apaixonada por você. Olha só a dica. Números da sorte 17, 62 e o número 8. A cor de hoje é lilás. O Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Amanhã a gente volta trazendo a melhor informação para você a partir das 7h15 da manhã.